Paz seja convosco. Amém. Glórias a Deus. Mais uma vez estamos aqui para tratar de Gálatas. Estamos em Gálatas capítulo 4. Quero convidar você a abrir Gálatas capítulo 4. Nós trabalhamos na semana passada. Iniciamos Gálatas capítulo 4, versos 12 em diante. Gálatas capítulo 4, verso 12. Assim diz a palavra de Deus. Gálatas capítulo 4, versos 12 em diante. Sede, lembrando do óleo de sede, que está tocando na água, né? Não, é outra sede. Sede qual eu sou, pois eu também sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de minha enfermidade física, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me porventura vosso inimigo por dizer a verdade? Os que vos obsequiam, atrapalham, não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz. É bom ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo ao vosso respeito. Palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez lemos a Tua palavra, Gálatas capítulo 4, versos 12 em diante. Pedimos que o Senhor possa nos trazer o ensino, a instrução e a capacitação, em nome de Jesus, amém. Semana passada nós iniciamos o estudo de Gálatas capítulo 4, versos 12 em diante, e observamos que até o capítulo 3, até o capítulo 4, verso 11, o apóstolo Paulo ele se apresenta como um teólogo, como um mestre, como um apóstolo. A gente vê a autoridade dele, a gente vê a ação dele, mas agora ele muda o comportamento dele e começa a agir de uma forma sentimental, digamos assim. E ele começa a agir de uma forma mais emocional. E ele começa no verso 12 dizendo: sede qual eu sou. E ele fala, nós falamos na semana passada, que o que ele está falando é que, já que eles não tinham nenhum tipo de referência, eles não conseguiam realmente enxergar o caminho correto, que eles pudessem olhar para ele, olhar como ele era livre dentro do conceito cristão. E ele está querendo que eles sejam satisfeitos em Jesus Cristo como ele o era. Depois ele fala: pois eu sou como vós. E ele olha e fala assim: eu estou ensinando vocês, eu estou falando essas coisas para vocês, não é porque eu sou melhor, eu sou igual a vocês, eu sou semelhante a vocês. Dentro do Gálatas capítulo 2, nós vimos um texto em que Pedro, ele aparece no meio daquele contexto lá, da igreja de Antioquia, e Paulo chama a atenção dele, porque ele chega para pregar o Evangelho. Estava conversando com a Chile, a gente não tem a radiografia de por que Pedro estava lá, mas ele estava. E aí aquele homem, ele começa a conviver com os gentios, começa a pregar o Evangelho, e o que acontece é que ele se afeiçoa aquelas pessoas, começa a comer junto, começa a entender que aqueles homens são homens como ele,
Quando é enviada uma comissão de Jerusalém para ver o que estava acontecendo lá naquela região, Pedro ele muda de atitude e olha para aqueles homens como se fossem diferentes. E ele não trata aqueles gentios que estavam se tornando convertidos, estavam se convertendo, como homens normais. E o apóstolo Paulo ele vem com um discurso exatamente o contrário do que aconteceu em Gálatas 2 em relação a Pedro. Ele fala assim: olha, eu sou igual a vocês. Ele, quando entrou no contexto lá, ele não manteve distância, nem se mostrou como uma pessoa muito sábia. E você vê isso muito quando você vai assistir uma palestra, qualquer coisa, seja uma palestra cristã, seja uma palestra não cristã. Quando você tenta chegar ao preletor ou para trocar uma ideia, perguntar alguma coisa, o que acontece é que ele se afasta, ele não quer. É difícil você encontrar um que quer realmente estar ali convivendo. O apóstolo Paulo ele diz que ele é um como eles. Em Gálatas capítulo 4, verso 12 em diante, ele continua dizendo: em nada me ofendestes. Paulo não tem queixas contra o tratamento que lhe dispensaram antes. Tanto o tratamento de Paulo com eles era um tratamento de igual, como aqueles homens também ouviam Paulo e retinham o que era bom e não falavam assim, não escarnecia dele, não jogava pedra nele, digamos assim. O comportamento deles fora exemplar. O que havia acontecido quando ele visitou a Galácia? Ele lembra que essa pregação do Evangelho foi por uma enfermidade. Eu estava estudando um pouco e mostra que o apóstolo Paulo, ele estava andando nas regiões da Galácia e ele fica doente. Mais para frente, em algum lugar, vai falar assim que talvez ele tenha pegado uma malária, andando perto de algum pântano. Tem alguns estudos que falam sobre isso. Mas o que culmina é que ele tinha uma enfermidade física nos olhos, que é algo que a gente vai ver em outro texto, em que ele olha para Deus e fala assim: Senhor, livre-me, livre-me. O Senhor fala: minha graça te basta. Ele tinha algum problema, e nós vamos ver aqui no caminhar desse texto, ele fala assim: se fosse possível, vocês falaram que tirava até os olhos de vocês e davam para mim. Então está testando bastante esse sentido desse problema visual. Não sabemos ao certo ao que se referia. Lucas nada diz em Atos acerca de alguma enfermidade que tenha sido a causa da visita de Paulo às cidades da Galácia, mas presumivelmente não foi uma crise de alguma condição crônica que ele teria apanhado, uma infecção a caminho da Galácia, o quais fez com que ele tivesse se detido ali. 2 Coríntios 12, 7 fala desse espinho. Leia aí, 2 Coríntios 12, 7. Porque era uma doença e era uma doença séria. Era para ele se sentir alguma coisa ruim a respeito dele, para ele 2 Coríntios 12, 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Era um homem que pregava o Evangelho, falava inclusive da cura divina, e estava doente. E ele clamava a Deus para ele tirar aquele espinho da carne dele. E esse espinho da carne, para Deus, era algo que engrandecia e fazia com que ele ficasse cada vez menor, incapaz de suportar todos os conhecimentos sem se ensoberbecer. Algumas pessoas acham que Paulo apanhou malária nos pântanos infestados da Panfilha, na ocasião em que João Marcos perdeu a coragem e voltou para casa, não precisa abrir, em Atos 13, 13. João Marcos, apóstolo, ele andava com Paulo e chegou um momento que ele cansou e falou assim: vou embora. Alguns falam que ele pegou essa doença nessa época. Nesse caso é natural que estivesse dirigido para o norte, subindo para o planalto montanhoso da Galácia, mas quando chegou à Galácia, estava tomado de uma grande febre. Seja qual for a doença, tinha evidentemente sintomas desagradáveis e repugnantes, o que desfiguravam ele de alguma forma. Quando as pessoas olhavam para Paulo e falavam assim: cara feio, doente, desfigurado, não sei se ele tinha rinite, se ele tinha coriza, se ele tinha conjuntivite, alguma coisa ele tinha que trazia repugnância às pessoas que o vinham. Seja qual for a doença, o que é observado é que aqueles homens recebem Paulo de bom grado.
até referenciando que ele era como um anjo de Deus, até Cristo. Então eles olhavam para aquele homem doente, que estava pregando um evangelho que era diferente de algo que eles acreditavam, e mesmo assim eles aceitavam. Tudo isso, a fraqueza e o desfiguramento de Paulo foi uma grande provação para os Gálatas. Gálatas capítulo 4, verso 14 diz: e posto que a minha enfermidade na carne vos foi tentação. Quantas vezes nós medimos o que nós ouvimos pela fonte que fala? Quantas vezes nós medimos o que nós ouvimos pela fonte que fala, ou o ambiente que se fala? Pessoas podem falar assim: dentro da igreja cristã, semente de vida, que só tem esse pingadinho de gente, fala a verdade? Eu espero que sim. Não, eu vou para uma igreja grande, eu quero uma igreja grande com 1000 pessoas, porque é lá que Deus fala, porque eu quero ser alicerçado por coisas muito mais físicas do que simplesmente o evangelho. Os Gálatas foram tentados a desprezar Paulo e rejeitá-lo, e tratá-lo com indiferença e mesmo aversão. A parte B do versículo 4:14 diz: contudo não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Em vez de rejeitá-lo, eles o receberam. Na verdade, prossegue ele: antes me recebesse como anjo de Deus. E é interessante que em outra passagem, quando o apóstolo Paulo ele executa uma cura, eles querem falar que ele é um Deus que desceu dos céus, ele rejeita aquilo, mas nesse momento ele não repreende os homens. Olha, é como se fosse um anjo de Deus descendo, e Paulo não fala nada. É como se fosse o próprio Jesus Cristo, e Paulo não fala nada. O que ele entende é que o que eles estão reconhecendo ali não é que havia algo procedente dele, como foi a dos reis falou no começo do primeiro período. Não é algo que procede dele, mas Deus fala através deste homem. E o apóstolo Paulo, ele simplesmente reconheceu que ele estava observando a autoridade que havia divina sobre a vida dele, e não algo que era inerente ao seu conhecimento, porque ele sabia grego, ele sabia hebraico, sabia aramaico e tantas outras línguas, tantos outros conhecimentos. Eles olhavam para Pedro e não conseguiam ver a figura de um homem, mas apenas de uma voz. Algo que João Batista, ele vai lá e fala nos evangelhos: eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Que é isso que você tem que ser. Você não tem que ser reconhecido como uma pessoa eclética, você tem que ser reconhecido como uma voz, como uma pessoa que fala de uma maneira simples. Procure a simplicidade, saia desses termos. Às vezes eu faço revisão de livros, já falei para vocês, e às vezes eu vejo a pessoa traduz um termo que eu falo assim, a pessoa não vai entender isso. Aí eu vou lá no dicionário, o cara está querendo falar arroz. Por que ele tem que falar que é uma semente leguminosa da família não sei o que, não sei o que, não sei o que? Fala arroz. Fala arroz. O que o apóstolo Paulo fazia era falar na língua deles. Ele não repreende os Gálatas por essa exagerada referência, como ele fez nessa situação que eu falei lá de adoração dos homens, que os caras falaram que ele era um Deus. Embora pessoalmente soubesse que ele era apenas um pecador igual a eles, na verdade, o principal dos pecadores, o maior dos pecadores, ele era um apóstolo de Jesus, investido da autoridade de Cristo, e as pessoas elas têm que ver em você a figura de Cristo, como quem fala. As pessoas não têm que se calar porque você é um professor ou porque você tem uma pós-graduação, as pessoas têm que se calar porque você fala em nome de Deus. E você tem que falar com essa autoridade. Quando você for se deparar com uma situação como essa, ore a Deus, fala: Deus, me dá autoridade. Eu acordo sempre nas madrugadas e oro e falo: Deus, me dá autoridade, para que eu fale não da minha boca, mas eu fale da sua boca, que as pessoas recebam, não porque eu estou trazendo um ensinamento diferente, ou porque não, é que as pessoas falam assim: não, quem está falando é Deus, deixa eu ouvir. Esse é o importante. E as pessoas elas estão procurando louros para si. Apóstolo Paulo diz: eu sou o principal dos pecadores. É assim que ele se apresenta para aqueles homens. Ele não se apresenta como não, eu sou nada. Fale. O exemplo é Neemias, né? Exemplo é? Neemias. Ele, antes de falar com o rei, ele orou durante acho que 6 meses.
E quando o rei falou, Neemias, por que você está triste? Me fala. Antes dele conversar com o rei, ele foi e conversou com Deus. Deus, que não seja eu falando aqui agora com o rei, mas que se venha ser o Senhor. É interessante essa cena que o Felipe citou. Neemias era servo do rei da Babilônia. A dias de hoje seria o presidente dos Estados Unidos, na época da Guerra Fria, em que os Estados Unidos era junto com a União Soviética. E eles carregam até hoje essa soberba. Mas tudo bem. E aquele rei tinha Neemias como servo. Era um cativeiro da Babilônia, dos tempos de Ezequiel. 70 anos eles iam ficar cativos na Babilônia. E aí Deus fala com ele, fala assim, olha, vai fazer tal coisa. Fala com Esdras e fala com Neemias. Olha, um vai coordenar a parte política e organizacional e outro vai organizar a parte religiosa. E Deus fala, você tem que ir. Como que ele ia chegar para o rei da Babilônia para falar isso? Desencosta só um pouquinho, Moisés. Essa porta não tem mola. Senão você vai forçar, pode dar um pipoco daqui a pouco isso aí. E ele chega para Deus e fala, Deus, eu preciso do seu conhecimento, da tua sabedoria. Como é que eu vou chegar para o rei da Babilônia e falar que eu preciso me ausentar? E ele vai lá e fala com o homem, e ele entende, o abençoa, oferece a ele proteção, e ele pensa consigo mesmo, se eu for aceitar a proteção dele, bélica, o que ele vai pensar do meu Deus? Que meu Deus é fraquinho. Não precisa não. E ele recebe carta, e recebe bens, e recebe uma série de coisas. E você vê que todo o desenrolar de Esdras, Neemias, Ageu, construção do segundo templo, tudo isso é regido por uma palavra que se iniciou lá atrás. Uma autoridade, uma palavra que tinha o quê? Autoridade. Não é gritar. Não é falar grosso. Mas é falar com autoridade. Uma autoridade que ela está sobre a minha vida e está sobre a sua vida. O próprio Cristo já havia previsto isso, quando eu enviar os apóstolos, eles disseram, quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou, a saber, Deus Pai. Assim, ao receber Paulo, os Gálatas certamente receberam-no como a Cristo, pois reconheceram nele um apóstolo, um delegado de Cristo. Mas isso fora algum tempo antes. Agora a situação mudou. Gálatas capítulo 4, verso 15 e 16. Que efeito, pois, da vossa exultação? O apóstolo Paulo fala, quando eu vim pregar o evangelho para vocês, podre como eu estava de saúde, desfigurado, vocês me receberam como um anjo de Deus, como o próprio Cristo. Agora vocês não querem mais saber do que eu falei. Que efeito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para mos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Gálatas, o que mudou no coração de vocês? Aconteceu uma completa inversão. Aquele que antes haviam recebido como anjo, agora o consideravam como inimigo. Por quê? Porque alguém tinha falado uma coisa distorcida. É por isso que eu falo, cuidado com o que você ouve. O que pega a gente não é a mentira, é a meia mentira. Parece meia verdade. O que parece que não tem nada demais, tem. Às vezes você começa a construir uma coluna de uma maneira muito sóbria, muito correta, e alguém vem e te oferece, só tem um material aqui que é mais em conta, vamos colocar na construção dessa coluna? E você aceita, e você começa a construir a coluna do seu cristianismo, e aí daqui a algum tempo não é mais uma coluna, é um prédio, é uma coisa de vários andares, e aí você tem uma estrutura lá embaixo que é podre. O que acontece é que em algum momento esse prédio ele vai ruir. O que o apóstolo Paulo está falando com aqueles homens é, vocês permitiram que fosse colocado um material de segunda ou de terceira nesse meio. E o entendimento do evangelho que vocês tinham antes, ele está pervertido.
Como foram volúveis e tolos, a autoridade de um apóstolo não acaba quando ele começa a ensinar verdades que não são populares. Não podemos ser seletivos na leitura da doutrina apostólica do Novo Testamento. Não podemos, quando gostamos do que um apóstolo ensina, tratá-lo como anjo, e quando não gostamos da sua mensagem, odiá-lo e rejeitá-lo como inimigo. Não, os apóstolos de Jesus Cristo têm autoridade em tudo que ensina, quer gostemos, quer não, e isto é uma coisa que nós fazemos com frequência. Eu vou dar o nome da síndrome do... como é que é? Você vai comer lá, fugiu a palavra, você pega um pouquinho de cada, o self-service. Síndrome do self-service. Você acha que você pode escolher aquilo que você gosta. Então vou dar um exemplo. Você vai lá, pega com a sua canetinha, marca texto, você vai ler na Bíblia, esse texto eu gostei. Aí o outro, não, esse deixa lá. Esse não, esse é muito agressivo, esse é muito violento, não deixa pra lá. Eu prefiro... Por que as promessas, aquela caixinha de promessas não tem exortação? Porque as pessoas só querem ouvir coisas boas. Ei? Imagina você riscando lá um versículo que Deus ele te exorta. Não é todo mundo que faz isso não, gente. A pessoa vê um versículo que agride o que ela acredita, ela não vai marcar, se possível ela arranca a página. Fale. Fale aí de vocês. Lê a Bíblia assim, abri aqui. Aí disse assim, vou abrir aqui a palavra, meu filho. Aí Judas foi e colocou. Não, essa eu não quero não. Aí ele abriu de novo. Aí ele vai lá, chegou lá, vai tu e faz o mesmo. Aí vocês gostaram? É quando você abre a Bíblia e fala lá, arrepender-se, né, tweet, isso era pra fulano. Fulano, oh, mas essa palavra de hoje, como ia ser bom se fulano estivesse aqui. Entenda que uma afirmação dessa, ela é tão perigosa porque a gente tira a autoridade divina de Deus. Parece que Deus não tem capacidade de trazer a pessoa, parece que o domínio de Deus não é suficiente. Por quê? Como seria bom? A minha justiça é tão maior do que a de Deus, que se essa pessoa estivesse aqui, ela tinha ouvido e ela tinha se convertido. Mas Deus não pode fazer isso. Gálatas capítulo 4, versos 17, 18, 19 e 20. Agora Paulo traça um contraste entre a atitude dos falsos mestres para com os gálatas e sua própria atitude para com eles. Paulo estava levando os gálatas a parecer com Cristo, e os falsos mestres queriam que eles parecessem com eles. Aprendi desde cedo no meu cristianismo, mesmo numa igreja neopentecostal lá em São Paulo, em que meu pastor falava assim: não olha para mim, olha para Cristo. Não siga a mim, siga a Cristo. Primeiro vamos examinar a atitude dos falsos mestres. Ele olha e fala assim: que vos obsequiam. Aqueles que trazem algum tipo de entendimento. É como se você quisesse vir aqui à frente ou colocasse alguma coisa que você tivesse desviado. Não temos muita certeza do que Paulo quer dizer, pois esse verbo tem sido traduzido de diversas maneiras. Mas parece que ele está acusando os falsos mestres de adularem os gálatas hipocritamente. Isso é uma forma de você atrapalhar o caminho da pessoa. Em vez de você dizer a verdade, você faz o que adula. Você está ótimo. Nossa, como você é cristão, hein? Queria que tivesse mais pessoas como você assim. A fim de ganhá-los para o seu evangelho pervertido, os falsos mestres os bajulavam e enchiam de atenção. Então Paulo acrescenta, versos 4 e verso 18: é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente para convosco. Por que vocês agem diferente quando eu estou e quando não estou? Que é o mesmo caso do apóstolo Pedro, lá em Gálatas 2, que é referenciado lá em Atos. Por que você age diferente? Nós temos que ser iguais na igreja e fora da igreja. Aquilo que a gente já falou. A igreja é um centro de treinamento para você aplicar aquilo que você aprendeu aqui, lá fora. Quando o cristianismo é considerado como liberdade em Cristo, e ela é, os cristãos não ficam em subserviência para com seus mestres humanos. Você não tem que submeter a mim, só submete a mim enquanto eu falar algo que é procedente da palavra.
Você não tem que se submeter a um líder fora da palavra. Pastor, tem líder que obriga os membros a agir em submissão a eles fora da palavra? Mas tem. Um exemplo: pai e mãe. Exemplo de líderes que querem que os filhos se submetam sem estar durante a palavra. Você cria regras na sua casa, não há problema nenhum, mas você trata como se fosse um mandamento cristão e não. A organização na igreja, ela existe pelo bom andamento da igreja, mas isso não vai delimitar se a pessoa vai para o céu ou não vai. Eu posso dizer que a partir de hoje todas as mulheres elas têm que usar vestido e os homens têm que usar terno, mas isso não é, isso é uma norma humana. Mas não vai falar se ela vai para o céu ou se não vai para o céu. Mas para que você faça o que eu quero, eu digo que eu tive uma revelação, eu pego um versículo fora do contexto e mostro para você que não conhece muitas escrituras que eu estou certo e você está errado. O que você faz? Você se submete a mim. Quando o cristianismo é considerado como liberdade em Cristo, e os cristãos não ficam submissos para com seus mestres humanos, porque sua missão é alcançar a maturidade em Cristo. Mas quando o cristianismo transforma-se em servidão a regras e regulamentos, suas vítimas ficam inevitavelmente sujeitas, amarradas aos seus mestres, como foi, por exemplo, na Idade Média. Na Idade Média, os cristãos católicos romanos, eles massacraram culturas. Só você estudar história. Não é porque era católico romano só não, católico, sobre cristão. Se eu sou protestante, você tem que ser protestante. Isso aconteceu na Espanha, isso aconteceu em Portugal, isso aconteceu na Inglaterra. Se eu sou protestante, você tem que ser protestante. Se você não é, você morre. Aí mudou o rei, agora o rei é católico romano. Se você não é católico romano, se você não acredita nas doutrinas católicas romanas, você vai para o inferno. E você vai morrer aqui na terra. Os caras fizeram isso, fizeram por muito tempo. Parte do ódio dos muçulmanos pelos cristãos vem da Idade Média, em que populações, localidades foram destruídas por homens que se chamavam cavaleiros templários, e levavam as suas espadas com forma de cruz e levantavam: Deus está conosco, vamos matar, vamos destruir. A atitude de Paulo para com os galos era totalmente diferente da atitude dos falsos mestres. No verso 19 ele fala: ele os chama de meus filhos e se compara à mãe deles, mas isso não deveria amarrá-los? Não. Ele não está cobrando que eles sejam submissos pelo que Paulo fez, e sim pelo que Paulo falou. Não é, Helena? Não é? Na verdade, em ardente desejo de oração, ele agoniza por eles até o fim, comparando o seu sofrimento às dores de parto. E aí, essa comparação de dores de parto é um sofrimento que a mulher tem, que nasce lá no Jardim do Éden, depois do pecado original, em que este sofrimento é um sofrimento de gerar, é um sofrimento que eu e você temos que ter em relação aos outros. Então tudo que você ouve não pode ficar guardado com você, tem que ser levado para outros. E muitas vezes o que vai acontecer é que você vai gemer por aquela pessoa, porque eu volto a dizer, uma das coisas piores que tem é você trabalha com a pessoa, trabalha com a pessoa, trabalha com a pessoa, e a pessoa vira as costas e vai embora. Se ela vai para outra igreja, é ainda menos dolorido, pelo menos quando vai para outra. Tinha uma irmã nossa, piedosa, que nos ajudou muito no início da nossa igreja. Um dia ela chegou para mim e falou: pastor, estou indo para a igreja adventista. Mas irmã, não, eu acho que lá está certo, coração dolorido. Você fala assim: meu, a pessoa vai tocar, e não há problema se a pessoa adorar no sábado, ou na segunda, ou no terça. O problema é que a pessoa vai condicionar a salvação dela a um dia específico na semana. Será que você falou, e a pessoa não ouviu nada? Isso é dolorido. Isso é dolorido. Na verdade, em ardente desejo de oração, ele agoniza por eles até o fim. Agora o afastamento deles provoca outro parto. O parto cristão, ele não é um parto único. Então, por exemplo, a Rosângela pariu a Luísa, foi uma dor, não volta. Ela não volta ao ventre para sentir a dor de novo. O apóstolo Paulo fala: parece que é outro parto. Tudo de novo, vou ter que ensinar de novo, vou ensinar de novo. Mais uma vez ele estava em trabalho de parto. Na primeira vez houveram um aborto.
dessa vez ele anseia que Cristo seja verdadeiro formado neles. Eu vou ter que morrer de novo por vocês, pois eu vou morrer. Eu vou me submeter de novo ao Evangelho. A diferença entre Paulo e os falsos mestres deveria agora estar bem claro. Os falsos mestres estavam querendo eles mesmos dominar os Gálatas. Uma característica de uma pessoa que não é ligada a Deus, ela quer dominar os homens. Gênesis é muito claro, você não tem autoridade para dominar sobre ninguém. Não há domínio, nós somos chamados para dominar o que? A natureza. E tudo com muito zelo. Dominar a natureza, o uso consciente das águas, dos alimentos, das pompas, de tudo. Mas nós não somos colocados sob domínio sobre ninguém. Um grande engano, por exemplo, em relação ao homem e mulher, que parece que o marido tem que mandar a esposa. Não, ele pastoreia a esposa. É uma coisa totalmente diferente. O pastoreio que Paulo está falando é um pastoreio de morrer. Ele está disposto a o quê? Morrer pelo outro. Os falsos mestres estavam querendo que eles mesmos dominaram os Gálatas. Paulo deseja que Cristo fosse formado neles. Eles eram egoístas quanto ao seu próprio prestígio e posição. Paulo estava preparado para se sacrificar com eles, inclusive assentar como eles. Um dos pontos altos das epístolas de Paulo é que elas incorporam uma orientação perfeita para o ministério cristão. Particularmente nesse parágrafo, podemos aprender acerca do relacionamento recíproco que deve existir entre o povo e o seu pastor, entre o ministro e a congregação. Tem que haver união, tem que haver contato, tem que haver liberdade de fala, de vida. A gente tem que ter contato uns com os outros, assim, a gente tem que estar sensível às necessidades dos outros. Particularmente, naturalmente, o pastor cristão não é um apóstolo de Jesus Cristo. Eu não sou um apóstolo de Jesus Cristo. Não há mais o apostolado. O apostolado ficou atrás. Ele, pastor, o apóstolo Paulo, não tem, ou melhor, eu não tenho autoridade nem inspiração de um apóstolo. Eu não posso legislar como fosse um apóstolo. Eu não posso inventar moda. A minha função aqui na igreja é simplesmente trazer o que está dizendo as Escrituras. Se você gosta ou se você não gosta, é outros 500. Mas eu não posso inventar uma moda nova. Eu lembro que também na igreja onde a gente congregava, o nosso pastor tinha um negócio. Então ele pregava sobre o dízimo, sobre a oferta. Mas quando ele chegava no fim do ano, ele observava que muitas pessoas não tinham sido fiéis em dízimo e oferta. Aí ele inventou um negócio. Ele falou assim: meu irmão, você que teve dificuldade todo ano, né? E você não conseguiu, ou você não quis, ou qualquer coisa, nós vamos resolver isso. Como quando você vai num restaurante, como você vai num bar, que você fala assim, fecha a conta, e aí o cara vai lá e passa a régua, nós vamos fazer um negócio assim. Ouve só. Quantos dias tem o ano? 365. Vamos fazer assim? Vocês vão dar um dízimo de 10% de um dia por dia, então vai ser dar um dízimo de 36,50. Você zerou o problema, você zerou a conta com Deus, nós vamos partir para um novo ano. O povo amava isso. Então você viu um monte de gente lá que nunca tinha feito nada. Eu vou me acertar com Deus. 36,50. Fazer um cheque aí, né? Colocava lá. Aí o pastor ia lá e abençoava. Gente, eu não tenho autoridade para criar invenção moda. Essa invenção de moda para trazer um conforto para você. Isso é mentira! É mentira! É a mesma coisa que você está com câncer e eu falar para você: toma um Doril. Não vai acontecer não. Vai. Sobre esse negócio de inventar moda, uma pregação do pastor Augusto Nicodemus falando sobre o Evangelho de João. E aí no final, quando ele termina de falar, umas 4 horas, ele termina de falar, ele fala o motivo de João ter colocado os milagres lá, né? Que era para provar que Deus existe, que Jesus era Deus, todos os milagres estavam lá. E em momento nenhum Deus vai pedir que nós acreditemos em qualquer outro tipo de milagre que aconteça fora da Bíblia. E, digamos, se alguém chegar, tá ali, tá curando, fazendo isso, nós não somos obrigados a acreditar que isso está acontecendo, e depositar fé nisso, mas nós somos obrigados a acreditar que cada milagre que Jesus Cristo fez era para provar que era Deus.
E o motivo das pessoas fazerem tanto isso é porque os milagres de Cristo para elas não são suficientes para mostrar que Ele era Deus. Porque elas não são filhas, não são filhos. Quando você não é filho, quando você não é filha, você não consegue acreditar, você quer sempre algo a mais. Voltando para a gente fazer o fechamento desse bloco, se o ministro for fiel a essa comissão, a atitude do povo para com ele refletirá a sua atitude para com os apóstolos de Cristo. Se eu sou fiel à palavra, permaneça. Se eu não sou fiel à palavra, vai embora. Não tem como você corrigir algo que está errado. Não tem como você corrigir raiz. Raiz que está podre, ela vai construir uma árvore podre. Deus pode fazer um milagre. Mas aonde quer que você for, onde quer que você passar, na sua trajetória de vida, aí, do teu nascer até o teu morrer, observe o que você está ouvindo. Você não é obrigado a ouvir coisas que não estão nas Escrituras. Então, se alguém inventar alguma coisa, que isso aí tem plano para manga para a gente falar por só para a gente fechar com um exemplo absurdo. Um pastor de uma grande igreja, ele começou a falar sobre a riqueza de Cristo. Cristo era rico. Ele tinha uma casa às beiras do mar de Cafarnaum. Você acha que a casa de Jesus Cristo era pequenininha? Era uma casa assim, inventando. E as pessoas olhavam para ele e falavam assim: mas por que será que ele é rico? Então, porque ele era marceneiro. Então, ele, como marceneiro, as pessoas chegavam para ele e falavam assim: eu quero uma mesa. E eles estavam acostumados que uma mesa demorava 6 meses para ser feita. E aí você chegava com Jesus e falava assim: eu quero uma mesa. Com 4 cadeiras? Com 4 cadeiras. Então, para quando você quer? Para o final do ano. Não. Você não quer mais cedo, não? Como assim, Jesus? E aí Jesus olhava para ele assim: pode vir amanhã, que essa mesa está pronta. Como é isso? Porque ele é o autor da vida. Então ele ganha muito dinheiro, isso é invenção. A pessoa cria uma ideia na cabeça dela, totalmente fora das Escrituras, e traz para você uma ideia e as pessoas ficam contentes. Quando você estiver em qualquer lugar, inclusive aqui, esteja com os ouvidos atentos. O que o pastor Paulo falou está nas Escrituras? Não está nas Escrituras? Deixa de lado. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por mais esse tempo de estudo de Gálatas capítulo 4. Que nós possamos nos colocar perante os homens, os seres humanos, Pai, como iguais a eles. Que nós possamos humildemente, Pai, nos submeter às autoridades, quaisquer que sejam, desde que não sejam contra as tuas Escrituras. Que nós possamos ser luz. Que nós possamos olhar para os homens e mulheres e possamos identificar para eles, Pai, em nós uma referência. Que nós possamos ser, Pai querido, sal da terra e luz, Pai, no meio das trevas. Que as pessoas olhem para nós, Pai, como pessoas pecadoras, sim, mas que buscam uma conversão genuína e uma semelhança ao nosso Salvador. Sabemos, Pai querido, que isso é um trabalhar complexo para nós, mas não para o Senhor. Te louvamos, te adoramos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.